Domingo passado, no meio da tarde, uma apresentadora de televisão na Argentina disse uma frase ao vivo que mudou tudo. O pai de Messi morreu. E por exatamente 7 minutos, o mundo inteiro acreditou nisso. Hoje eu vou te contar o que aconteceu nesses 7 minutos e o que veio depois deles. Porque essa história tem um vilão, tem uma reviravolta e tem um final que ninguém esperava. Se você não viu a parte 1 e a parte 2 dessa série, pausa agora e vai assistir. Porque sem elas, o que vou contar agora não vai ter o mesmo peso. Vamos voltar para aquela tarde de domingo. Florencia Penha, uma das apresentadoras mais conhecidas da Argentina. No ar, em direto, no programa El Show del Verano. Ela recebe uma informação no fone, lê para a câmera sem verificar. O pai de Lionel Messi morreu. Ela nem hesitou. E o problema de uma frase dessas, dita por uma apresentadora famosa em rede nacional, é que ela não fica contida. Ela explode. Em menos de 2 minutos, Messi e pai morto já eram os assuntos mais comentados da Argentina. Fãs publicando condolências, jornalistas internacionais replicando, páginas de notícias preparando matérias. E o pior, começaram a especular se Messi ia abandonar a Copa do Mundo. Se ele voltaria correndo para Rosário. Se aquela seria a última imagem dele numa Copa do Mundo, saindo de campo no meio do luto. Tudo isso em 7 minutos, por uma frase que nunca devia ter sido dita. E então, a família de Messi quebrou o silêncio. Não com gritos, não com indignação pública, com uma nota curta, direta, desmentindo tudo. Jorge Messi estava vivo. A apresentadora tinha errado. E aqui é onde a história fica ainda mais interessante, porque Florencia Penha não tentou se esconder. Ela voltou ao ar dias depois e fez algo raro na televisão argentina. Admitiu o erro sem rodeios. Disse que recebeu a informação da produção como se já estivesse confirmada e assumiu a responsabilidade pessoal por ter divulgado algo sem checar. Resultado? Ela pediu demissão do programa. A emissora Luzu TV chamou o episódio de inaceitável e desligou a equipe responsável pela informação. Uma carreira de anos, manchada em 7 minutos de pressa. Isso é exatamente o motivo pelo qual aqui no Elite Sport BR a gente sempre verifica antes de falar. Porque por trás de cada notícia existe gente de verdade, família de verdade, e um erro pode destruir reputações em segundos. Se você quer continuar acompanhando histórias verificadas como essa, se inscreve agora no canal. É grátis e tem Copa do Mundo todo dia por aqui. Mas vamos voltar para o que realmente importa. Jorge Messi. O que está acontecendo com ele de verdade? A família finalmente decidiu falar oficialmente. Não para alimentar curiosidade, mas para parar a especulação de uma vez. Confirmaram que sim, Jorge enfrenta um problema de saúde. Está sob acompanhamento médico, hospitalizado. Mas não disseram qual é a doença. Não disseram a gravidade exata. Pediram com todas as palavras que qualquer informação não oficial fosse ignorada. Eles desenharam uma linha. Vocês podem se preocupar. Vocês podem demonstrar carinho, mas não vão saber os detalhes. Essa parte é só da família. E então veio a frase que todo mundo estava esperando. Evolução favorável. Jorge está se recuperando. Depois de uma fake news sobre a morte dele, depois de dias de silêncio, depois de tanta dor guardada, finalmente, a primeira boa notícia. O pai de Messi está melhorando. Essa é a conclusão que todo mundo estava esperando. E se você acompanhou até aqui, com certeza quer continuar vendo análises assim, se inscreve no canal Elite Sport BR agora e ativa o sininho. E a família fez algo que eu acho que merece ser destacado. Eles agradeceram as demonstrações de carinho, respeito e preocupação e pediram que fossem preservadas a privacidade, a confidencialidade e a intimidade de Jorge e de toda a família durante esse processo. Gratidão, mesmo no meio do caos. Mesmo depois de uma fake news cruel sobre a morte do pai. A família ainda encontrou espaço para agradecer o carinho das pessoas. Isso diz muito sobre os valores dessa família. Os mesmos valores que Jorge passou para o filho desde os tempos de Rosário. Agora deixa eu te levar um pouco mais para trás no tempo.
porque tem uma camada dessa história que poucos estão conectando. Tem pouco mais de um ano, antes de qualquer um saber sobre a doença de Jorge, Messi já tinha colocado a própria participação nesta Copa em dúvida. Ele disse, com as próprias palavras, que era logicamente improvável jogar uma Copa do Mundo aos 39 anos, que faltavam 9 meses, e isso era pouco tempo e muito tempo ao mesmo tempo. E ele disse algo ainda mais revelador. Quando me sinto bem, me divirto. Quando não me sinto bem, tenho muita dificuldade. Prefiro não jogar. Pensa nisso por um segundo. Um homem que já ganhou tudo, que não precisa provar mais nada para ninguém, admitindo em público que a decisão de continuar dependia de como o corpo e a mente dele estavam reagindo. E agora, olha o que aconteceu. As lesões vieram. Ele perdeu jogos importantes pelo Inter Miami. E no momento mais delicado de todos, o pai dele adoeceu. 3 motivos diferentes para desistir. 3 motivos diferentes para dizer, esse não é o meu momento. E ele apareceu na Filadélfia, marcou um hat-trick, chorou no meio do jogo e continuou. Isso não é coincidência. Isso é caráter sendo testado no momento mais difícil possível e respondendo exatamente como os grandes sempre respondem. Então deixa eu juntar as 3 partes dessa história de um jeito diferente do que você imagina. Não foi sobre lágrimas, não foi sobre um hat-trick, não foi sobre uma fake news cruel. Foi sobre um homem que poderia ter usado qualquer um desses motivos para parar a idade, o corpo, a dor da família e escolheu, repetidamente, continuar. A parte 1 te mostrou a pergunta, por que ele chorou? A parte 2 te deu a resposta, o pai dele. E a parte 3 te mostra o que realmente importa, que mesmo com tudo isso, ele continuou jogando. E o pai dele está melhorando. Esse final é melhor do que qualquer roteiro de filme. Messi chorou, Messi sofreu, Messi continuou jogando. Isso não é sorte, não é talento puro, é caráter. E se você quer entender mais sobre o que separa os campeões de todos os outros, esse é exatamente o tipo de conteúdo que a gente faz aqui todo dia. Se inscreve no canal Elite Sport BR e não perde nenhuma análise. Agora me conta, de tudo que você viu nessas 3 partes, o que mais ficou com você? A dúvida do início, a revelação do motivo ou esse desfecho com a família se pronunciando? E outra coisa que eu quero saber, vocês acham que Messi consegue manter esse nível até a final, carregando esse peso emocional o tempo todo? Se você ainda não se inscreveu no canal Elite Sport BR, faz isso agora e ativa o sininho. Tem Copa do Mundo todo dia por aqui, com a profundidade que essa história merece. Sou o Lucas, isso é Elite Sport BR, a ciência e a emoção por trás dos maiores atletas do mundo. Até a próxima!